Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama. Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama. Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Akshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. Nesses vídeos em que desenvolvo aqui as questões que chegam através dos comentários dos amigos, não é? Aqueles que comentam vídeos como esse, que comentam as postagens que eu faço por escrito, seja as postagens que deixo no meu Facebook, as postagens aqui na aba de textos, comunidade desse canal do YouTube, as conversações que tenho pelo WhatsApp, as trocas de conversas também que surgem pelo Messenger e, eventualmente, os e-mails que recebo dos amigos com questões, e-mails enviados para a caixa postal Marcelo Wallace W, 2 L's, paiva@gmail.com. Tá bom? Então, esses comentários surgem, né? Essa interação manifesta-se aqui nesses vídeos. Os amigos que quiserem conversar, trazer questões, questionamentos, considerações, alusões, dúvidas a respeito, por exemplo, do ensinamento de Sri Ramakrishna, a respeito desse daquele tópico, né? Enfim, tudo isso que rola aqui nesses assuntos são muito bem-vindos para entrar em contato comigo, ok? Sempre com aquele, né, aquela nota, né? Vamos tratar tudo com uma conversa na base da amizade, né? Respeito, bem-querença. Mesmo que hajam discordâncias, né, nesse espírito de boa fé, de partilha, deve ser o que norteia, tá bom? Esses vídeos aqui são postados às segundas e quartas-feiras, normalmente é assim, e tem uma playlist aqui no canal que as pessoas podem acompanhar. É meu objetivo no futuro fazer uma separação de cada uma dessas questões em vídeos à parte, e eu só não faço isso porque não dá tempo, enfim, é complicado. Tem outras coisas para fazer, evidentemente, na minha vida mesmo. Mas estamos se aproximando aí de férias e talvez eu possa fazer nesse período de férias aqui, algumas semanas que eu vou tirar aqui de descanso e posso de repente organizar alguma coisa assim. Tá bom? É isso, meus amigos. Vamos lá então. Primeira questão de hoje. Olá, Marcelo. Tenho uma dúvida que gostaria de ser esclarecida pelo senhor, que é um adepto ao Bhakti Yoga, caminho do amor e da devoção a Deus. Sempre pensei que para nos dedicarmos completamente a Deus e para conhecê-lo, seria necessário desapegar-se das coisas relativas ao mundo em si, para que sejamos capazes de desejarmos unidirecionalmente o divino. Em função disso, durante minha vida, caminhei constantemente contra os meus defeitos, que me aprisionavam o mundo através de apegos. No entanto, percebo que muitos devotos, assim como o Senhor, possuem uma família e outras coisas com as quais se importam, e isso eu imagino deve constituir apego de alguma forma. Se não, gostaria de entender como é possível ter objetos como esses conosco e isso não nos afastar de Deus. Ora, se sim, gostaria de entender como podemos realmente conhecer Deus e se ainda somos apegados a coisas que não apenas Ele em si. Obrigado. Tópico muito importante e que é diretamente relacionado aos ensinamentos de Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Aqui, esse canal que eu faço, o principal trabalho, o coração desse trabalho é a leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Aos sábados, vídeos são postados aqui, tratando de apresentar essa literatura nectária, essa literatura maravilhosa,
que nos traz o ensinamento de Sri Ramakrishna, e uma nota constante em todos os vídeos é o ensinamento de Sri Ramakrishna sobre como a pessoa comum, o pai de família, a mãe de família, a pessoa que tem uma família, um emprego, relações, pode trabalhar para realizar o objetivo do nascimento como ser humano, que é conhecer Deus. Então esse não é um ensinamento lateral, assim, ele é central. Sri Ramakrishna veio para ensinar a nós, que não somos renunciantes externos, não temos um monge, uma veste negra do monge cristão, nem a veste açafrão do renunciante oriental, ou qualquer outra cor que signifique isso. Nós estamos aqui no mundo com o nosso emprego, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossas relações, com projetos, e ao mesmo tempo pensamos: a única maneira de ser verdadeiramente feliz é buscar a minha natureza espiritual, e essa é parte de Deus. Então eu devo buscar Deus. Como fazer isso tendo tudo isso? É possível? Ou é necessário ser um sannyasin? É necessário ser um monge? O que diz Sri Ramakrishna Paramahansa? Não. Para todos, sem exceção, é necessário renúncia. Mas a renúncia não precisa ser externa. A renúncia tem de ser no coração. Lá dentro você tem que destinar todo ele para Deus. E as sobras vão manifestar-se nas suas relações com o mundo, que vão existir. E você não pode ser negligente com elas. Se você tem um parceiro, uma parceira, se você tem filhos, se você tem pais, irmãos, relações, você precisa ser maravilhoso com todos esses. Dar a eles o que eles precisam. Mas lá no seu coração, o centro da sua busca é Deus. Então esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Então aqui o amigo faz essa questão. Eu busquei, diz ele aqui, né? Eu sempre entendi que para dedicarmos completamente a Deus, para conhecê-lo, será necessário desapegar-se das coisas relativas ao mundo em si. Realmente. Desapegar das coisas relativas ao mundo em si. De fato. Sri Ramakrishna ensinou: Deus é muito exclusivista. É um ensino chato de se dizer, sobretudo nesses tempos que as pessoas acham que Deus não está nem aí, porque Deus não existe, né? Mesmo aqueles que defendem Deus, é um Deus que não tem personalidade, não tem gostos, não tem preferências, ele não quer nada, não existe. Ele já está, né? Então, é chato você dizer que Deus vai olhar para você mais se você olhar mais para ele. Esse ensinamento é proibido, porque parece que Deus é mesquinho, Deus é pequenininho, Deus é carente. Ele é uma pessoa. Então é por isso que ele se relaciona no nível pessoal. Esse é um ensinamento de Bhakti. Se você não gostou disso, é porque você não quer Bhakti. Só existe devoção em nível pessoal. Não existe devoção impessoal. Não existe. Você pode compreender que Deus tem um aspecto absoluto, ao qual você não consegue condensá-lo na forma de uma pessoa. Você pode ter essa limitação. Você pode. Mas ainda assim, se você se dirige a ele, é ele e você se dirige a ele. Então são dois. E você o busca. Busca porque você o quer. Porque você sabe que é parte dele. Não tem como fugir disso. Então o que acontece? Deus revela-se a você como pessoa quando você o busca ardorosamente. Quando você não o busca ardorosamente, o que você tem? Você tem a energia de Deus, a Shakti de Deus, as suas Shaktis inconcebíveis e inumeráveis, das quais o seu próprio corpo e mente e personalidade são formados. Então é totalmente verdadeiro isso. Para conhecer Deus, diz Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Vamos lembrar desses ensinamentos. Não são palavras ao vento. São fórmulas para uma vida muito prática. Quando você reúne 3 anseios, o apego, não tenha medo da palavra apego, o apego da mãe pelo bebezinho recém-nascido, o apego da mulher casta pelo esposo amado, o apego do avarento pelas suas posses. Esses 3 poderosos apegos reunidos, quando voltados para Deus, criam a potência que lhe permite vê-lo como uma pessoa
muito mais real do que qualquer relação deste mundo de olhos de carne. Qualquer relação sensorial, muito mais real do que isso. É necessário ter essa potência de apego. Apego por Deus. Tema muito complicado para muitos, porque apego é samsara. Não! O apego por Deus é o que transcende o samsara. Todos os demais apegos prendem você aqui. Então, é verdade isso que o amigo diz. Então, como fazer? Sri Ramakrishna disse, se você vive aqui, você tem um cônjuge, você tem um trabalho, você tem filhos, você tem responsabilidade, você tem uma hipoteca, você tem um aluguel, você tem uma empresa, você tem um trabalho, você tem uma pós-graduação, você tem qualquer coisa assim. De tempos em tempos você larga tudo, retira-se, recolhe-se e faz um processo chamado discriminação. O que é discriminação? Você olha para tudo no mundo, todas as coisas, inclusive o seu corpo, a sua sociedade, a sua família, os objetos, o mundo, a atmosfera, a camada de ozônio, os oceanos poluídos. E pensa, tudo passa, tudo se transforma, tudo nasce, cresce e morre, nada é permanente. Nada é minha posse. Apenas Deus é constante. Apenas Deus é perene. Apenas Deus é o gerador de tudo. Tudo está nele. Ele é o dono de tudo. Ele é o agente, é o desfrutador. Todos nós somos seus instrumentos. Quando você pensa nisso, que é o processo net dos Advaitins, que diz não isso, querendo chegar a Brahma, o único real, o único Satyan, o único verdadeiro e eterno, todo o resto é falso, ilusório, em virtude da sua transitoriedade. Sri Ramakrishna está dizendo aqui, você vai fazer esse processo, só que você não vai colocar a partícula eu sou aquilo e nem vai colocar a partida tudo isso é nada, tudo isso é ilusão. Você vai colocar a partícula então eu percebo que eu sou completamente dependente de Deus. Sou completamente dele. E é por isso que eu só posso ter alegria e felicidade voltando para minha fonte. Voltando para o meu pai, para a minha mãe, para o meu amado, para o meu amigo, para o meu querido, para o meu Senhor. Então, Senhor, por qual razão eu não o vejo? Por qual razão, se eu sou seu filho, eu não o vejo? Por qual razão tantos o viram? Por qual razão eu não vejo? Porque eu não tenho amor por ti. Então, Senhor, dei-me amor por ti. E aí disse Ramakrishna, roga assim, depois de um processo de jhana, de discriminação e de discernimento, que lhe mostrou que você é dependente de Deus, não que você seja Deus, nem que você será Deus, nem que tudo seja um nada, não é nada dessas patifarias, não é nada disso. É que você é completamente dependente de Deus. Quando você chegou nesse ponto, aí você, com lágrimas, sentindo separação, não é que você está pleno, eu estou pleno, eu percebo que eu sou Brahma, tudo eu sou. Não, você não é, cretino. Você não é. Você não percebe isso. Você intelectualiza isso. E quando está tudo bem, isso pode funcionar. Quando você tem um resfriado, você percebe que você é totalmente dependente. É por isso que este caminho, o caminho de Bhakti, não é um caminho emocional, é um caminho concreto. Então, concretamente falando, você precisa, então, sentir essa separação. Que você percebe que por mais que você tenha uma pessoa muito legal na sua vida, que você tenha saúde, que você tenha sucessos, que você tenha alegrias e muitas alegrias. Eu, por exemplo, tenho uma vida de muitas alegrias e muitas satisfações. Eu sou uma pessoa muito bem-aventurada. Mas eu percebo que, existencialmente falando, é claro que não pode ser só isso. O que falta? A realidade de Deus. E isso não é alcançado por leitura teológica, por obediência a ritos, por uma compreensão de que você pertence a uma tradição. Não, é preciso um relacionamento pessoa a pessoa que você só tem quando ele lhe permitir vê-lo. Como que ele permite? Se você quiser muito. Então é por isso que você precisa chorar,
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque você precisa vê-lo. Vê-lo. E para isso você precisa ter um ardente sentimento de busca por Deus. Aí sim, as práticas religiosas servem para nos desenvolver apego ao Senhor. Apego crescente ao Senhor. Então o que esse amigo diz, eu não posso ter apego pelas outras coisas. Você sempre terá apego por muitas coisas. Você vive aqui, você se relaciona, você tem contato, claro. Você não vai ser um misantropo, né? Você vai dar um beijo na sua esposa, você vai fazer como... Não. Aí esse amigo diz, então não poderia ter. Veja, você só tem esposa, esposo, filhos, amigos, coisas e projetos porque você definitivamente quer. Então o ponto aqui não é nem a discussão. Enquanto você quiser, o seu coração está nisso. O que você faz? Eu quero todas essas coisas e ao mesmo tempo sei que só serei feliz se ver Deus. Então eu começo a trabalhar o pedido para que Deus transforme o meu coração para que o meu coração tenha Ele como menino do olho. Não é que eu vou largar todas as coisas e vou dizer agora eu vou ser amante de Deus. Não, você não será. Você será só um amargurado, um ressentido. Que vai dizer, ao menos eu não estou preso a todas essas pessoas. Eu não amo Deus também, mas sei lá, pelo menos eu tenho uma religião. É esse o problema. É por isso que Ramakrishna dizia, não adianta a renúncia externa se você não tem a interna. Então você trabalha a interna. Então você tem um casamento, tem filhos, tem um trabalho, tem parentes, tem responsabilidades, tem participação na sociedade, bom dia, boa tarde, boa noite, abre a porta para outra pessoa passar, muito bem, é legal, como está o dia, está só... Todas essas coisas que você vive, lá dentro do seu coração você repete o nome do Senhor e diz ao Senhor, faz-me crescer a percepção de Ti. E aí você começa a trabalhar fazendo as coisas e fala assim, tudo estou fazendo como um ato para o Senhor. Tudo estou fazendo como um trabalho para Ele. Estou dando comida para o meu cachorrinho, para o meu gatinho, mas na verdade é o Senhor que vive através deles todos. Eles também são servos do Senhor, são almas do Senhor. Eu estou agradando o Senhor porque eu agrado os seus servos. Então, eu começo a ler, começo a pensar nos seus passatempos, levo a minha mente para esse lugar, não é verdade? Então, toda a minha vida começa a se conduzir para isso. E eu começo a ver o perecimento do meu corpo, o envelhecimento, a morte de pessoas queridas, a transformação das épocas. E penso, é verdade. Tudo passa, apenas o Senhor fica, Ele está comigo. Ó Senhor, me mostra cada vez mais. E assim você vai vivendo, crescente em apego ao Senhor. Um dia, você terá um coração unidirecionado a Deus. E aí não é questão de que, será que eu tenho que largar? Não, você será completamente dado a Deus. E Ele saberá disso e Ele se mostrará para você. Então o ponto é que a gente não vai manufaturar aqui um fingimento de apego. O apego precisa vir. Nós trabalhamos por ele. Enquanto ele não vier, nós ficamos nessa plataforma de aspirantes a nos tornarmos devotos. É isso que somos. Aspirantes. Nós somos aspirantes. Nós não temos amor por Deus, mas queremos ter porque sabemos que isso é melhor. Já alcançamos algo, que a grande maioria não quer nem saber disso. Fala, Deus é um outro. Deus é uma história, Deus é uma invenção. Eu quero mesmo é ter prazer. Eu quero viver aqui. Enquanto eu viver aqui, eu quero viver na alegria. Viu? Você já alcançou uma outra plataforma. Você saiu dessa imbecilidade completa. Você já entendeu. Ah, não, é verdade. Eu percebo que eu não sou só isso. Que eu tenho uma essência espiritual. É verdade. O que pode completá-la? Deus. Eu um dia chegarei lá. E aí você roga a Deus e trabalha. Querendo que seja agora, claro. Mas você sabe que não é agora porque você ainda não está unidirecionado. Então seu coração se transformará pela graça do Senhor. Ok? Então é assim. A gente trabalha na vida. E trabalha enquanto nós temos relações e responsabilidades e tudo mais. Então, eu não vou colocar culpa no meu casamento, nos meus filhos, porque eu não vejo Deus, não. A minha vida se conduz para onde eu quero. Em algum momento, o meu coração será transformado. E aí, o meu pensamento verdadeiro não será tanto se o meu time vai mal no Campeonato Brasileiro, vai muito mal. Ou se ele vai se recuperar e vai mudar de técnico, ou vai fazer uma... Não. Veja. Você pode enganar todo mundo, mas você não engana Deus. Você não engana a si mesmo. Onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Entendeu? Então trabalhe. As práticas religiosas são para você trabalhar. Ah, mas eu não tenho gosto pelo nome de Deus. Por que eu vou repeti-lo? Porque você não tem, querido. Então é para isso que você vai repetir, para que você ganhe gosto, né?
Assim como você tem um corpo flácido e você faz exercícios físicos para que ele não fique flácido. Não é porque você já tem o corpo em forma, é para que você o tenha. É para isso que se trabalha. Né? Muito bem. Questão. Segundo a concepção proposta pelo Sri Ramakrishna, existe alguma possibilidade de vislumbrarmos como será essa realidade última quando a pessoa consegue se livrar de todo o renascimento? De que forma se dará essa união com Deus? Ele se relacionará conosco na forma de nosso ideal supremo na Terra? Haverá um lugar físico onde iremos eternamente morar com Deus? Habitaremos em corpos físicos? Obrigado desde já. Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela traz aqui em voga um assunto muito central de toda essa questão sobre a apresentação do ensino de Bhakti Yoga, que é o ensino do amor e da devoção a Deus como caminho e fim. Ele é caminho e ao mesmo tempo é finalidade. Ele não é que seja uma coisa à parte do fim, não. Ele já é fim. Enquanto você está caminhando no caminho da devoção, você já está realizando o objetivo da vida, que é pensar em Deus como amor. E a questão é, afinal de contas, tem isso de Deus que é uma pessoa mesmo? Com corpo assim, uma pessoa? E a gente tem um corpo espiritual e... será? Depois, como faz? Por quê? Por que existe essa dicotomia? Porque nós somos treinados a pensar assim. Existe o espiritual, que é sem forma, sem limitações. Que é o nada, né? Não tem forma. É amor, não tem. É como se fosse o ar. Não tem. Ele existe. O ar existe, mas você não vê. Você enche um saco, né? Uma bolsa e tem ar ali dentro. Beleza. Mas o ar mesmo você não está vendo. Então Deus é isso. O espiritual é isso. A vida espiritual, a alma é isso. O espiritual é isso. Se não for isso, é material. E material tem início, meio e fim. Então, isso se transforma no quê? O espiritual é imaginação. Outro dia um padre católico me falou isso. É imaginação. Isso é imaginação. A relação com Deus é imaginação. Padre católico, atuante, vigente, me diz isso. Imaginação. O que existe mesmo são as relações aqui. Concreto da vida, você vive a graça de Deus, o evangelho, quando você faz bem aos outros. E Deus, em relação... Não, Deus já é isso. Já é isso. Essa é a transformação, isso é materialismo, pura e simplesmente. Grosseiro materialismo. Então, assim, o real, concreto, são as coisas aqui. Então, o que a religião serve? A religião serve para transformar você num sujeito ético, num sujeito bom, né? Desenvolver em você misericórdia, né? Ser bondoso com os mais fracos. Né? Você tem misericórdia por eles e tudo mais. Você não quer esmagá-los como faria no mundo animal, material, normal, né? Cada um pela sobrevivência. Não. A gente precisa aqui, né, viver valores subjetivos relacionados a um ideal subjetivo que se materializa em algum lugar? Não. Não se torna concreto em nenhum lugar, não. Não existe outro lugar. É tudo aqui. E a vida moral é uma vida ética e mental. Tudo isso é aqui. Ok? Mas depois da morte... Importante é... Você vive nas lembranças dos outros, nas coisas que você deixou. Isso. Isso é ensinado hoje em plataforma religiosa, inclusive. Muito do cristianismo, inclusive, mainstream, caminha para isso. E outras religiões e tradições já foram para isso há muito tempo. E, nesse sentido, são acolhidas por personalidades desse mundo materialista. E aí a religião sobrevive como não sendo mais nada, sendo uma forma de bom mocismo e de ensinamento de boas maneiras, com uma linguagem, às vezes, um tanto quanto emotiva e tudo mais, que logo é ressaltada. É apenas como modo didático. Não é que seja real isso de amor a Deus. Não existe pessoa, nada disso. Não. Jesus foi uma pessoa histórica que ensinou aqui, né? Meios de transformar a sociedade em uma sociedade mais justa e menos desigual. Mais ou menos isso. Não é que ele tenha falado do pai que ele conheceu, que mandou ele falar que ele guarda. Não. Tudo isso aí é coisa de uma escola e derivações. Mais ou menos isso. Então, somos treinados assim. Então, será mesmo que existe isso de morar com Deus na sua morada? Vamos ter um corpo? O que Sri Ramakrishna disse sobre isso? Sri Ramakrishna disse o seguinte: Deus é a pessoa suprema, tudo advém de suas Shaktis inconcebíveis. Esse universo material que você vê, todo ele é a mãe, que é a Shakti. Tudo deriva dela. Não é que seja ela, mas deriva dela, do seu poder. A Shakti gera tudo isso. Nossas almas se relacionam com Deus pessoalmente na medida que transcendemos os desejos pelas
1000 coisas que achaste do Senhor concebe. E aí, quando encontramos ele alcançando aqueles 3 anseios, 3 viscerais desejos por Deus e por relacionamento por ele, ele olha para nós e diz: tá bom, filho, você quer muito, então eu vou me aparecer diante de você. E você vai me ver, ele vai falar comigo, você vai saber qual é a realidade. O que nós vivemos aqui é uma sombra dessa realidade, que é a realidade de Deus. Sat Chit Ananda Svarupa. A forma da bem-aventurança e da consciência da existência. Aí diz Sri Ramakrishna Paramahansa: Sri Krishna é eterno e seus devotos são eternos. Não falou que era parte de um processo de imaginação para você purificar sua mente, para você virar nada. Não falou isso. Então o que acontece? Você verdadeiramente, não é o fulano, ciclano e beltrano, não. Você, quem você verdadeiramente é, que veste, que se associa às imagens transitórias de fulano, ciclano e beltrano, você existe com uma Svarupa eterna também. Só que você não lembra disso. Essa Svarupa eterna é então manifestada como companheiro eterno do Senhor, em sua morada. Aí você diz assim: mas sua morada? Mas se ele mora em um mundo e se ele tem um corpo, então ele é transitório e perecível. É isso que ensinam as escolas do budismo, do Advaita Vedanta. É esse caminho. Não é Bhakti. Bhakti não está dizendo isso. Bhakti está dizendo não. Esse mundo de formas transitórias e de mundos limitados, limitados pelas gunas, que tem dualidade sempre, ou seja, nasce e morre, é quente, frio, é áspero e massivo, é bom e mal, engraçado, sem graça, brilhoso, opaco. Esses limites são pertencentes à Prakriti, a natureza do mundo transitório gerado pelas Shaktis inconcebíveis de Deus. Você vê, tem pessoas que pensam assim: o mundo está aí, de onde veio? Veio do nada. Simplesmente surgiu, não tem explicação. Simplesmente surgiu, acabou. Isso é para algumas pessoas racional. Outras pessoas pensam: não, tem uma inteligência por detrás de tudo. Ainda que eu não entenda a lógica moral disso tudo, há uma lógica matemática, uma perfeição em tudo que eu vejo. Então é lógico que isso veio de uma inteligência. E uma inteligência tem vontades e personalidades, é um ente. Essa inteligência gerou tudo isso dela. Então esse superpoder é uma pessoa, é a suprema pessoa, é o Purushottama. Então, lógico que esse ser tem forma, esse ser tem personalidade, esse ser é um ente. Mas é um ente, uma forma, uma personalidade limitadas nas gunas que conhecemos aqui na dualidade? Não! Transcende. Nesse sentido é nirguna, além das dualidades das gunas. Não é sem, destituído de qualidades. É que está além das gunas materiais. Então, sim, Deus tem uma forma, Deus tem uma morada, Deus tem uma personalidade, só que não é limitado pelo nosso paradigma. O nosso paradigma é uma sombra do que verdadeiramente existe. Então, o que nós vemos aqui como forma, personalidade, morada, gostos, inclinações, são sombras do que verdadeiramente existe. Então, o nosso ser real existe. Nós temos uma Svarupa eterna. É possível conceber isso aqui, neste mundo, como sobra do máximo que é obter amor por Deus? Sim. Deus se mostra para nós e nós o vemos como real. Swami Vivekananda, quando o jovem Naren foi procurar Thakur Sri Ramakrishna, depois de procurar vários professores, ele perguntava: você já viu Deus? Ele falava: veja bem, eu vejo Deus nos pássaros que cantam. Ah, tá, tchau, enrolador, tchau. Quero saber se você viu Deus mesmo. Aí Sri Ramakrishna disse para ele: sim. É muito mais real do que eu vejo você e você me vê. Okay? É uma outra visão. Então, essa é uma promessa. De Jesus Cristo também. Eu recebi do meu Pai. O meu Pai me deu ordenanças, eu vim cumprir. Pai, estou entregando esse pessoal aqui que você me deu, hein? É isso. Se você não tem vontade de acolher isso, abandone todos esses mestres. Não tem como você o acolher e rejeitar o que eles dizem.
É o que muitos querem fazer. Mas não é possível. Então, sim. Agora, fantasiar a respeito dessa realidade com a nossa mente condicionada leva a algum lugar? Ela pode nos levar a um anseio. Porque nós temos anseios condicionados ao nosso atual estado mental. Então é por isso que existe arte sacra, é por isso que existe ilustrações do céu, né? Da Goloka Virindavan eterna, não é? De Vaikunta, as várias imagens do céu espiritual, as belezas, tudo nós concebemos de acordo com o nosso senso de beleza estética, sim, e também com visões dos videntes, que viram realidades que são a origem das nossas realidades. O materialista vai dizer ao contrário. Não, é tudo nossa fantasia. Nós temos uma ideia do Dao e criamos, projetamos. É a ideia do materialista. Não tem mais nada. Mas aí viva com os porcos, ok? Viva aqui. Sobreviva até um dia que você caia morto. Tudo bem. Não se consuma. São duas proposições. Materialismo ou espiritualidade. Espiritualidade diz, não, a realidade superior é aquela que projeta esta aqui. E quando você pensa que a realidade espiritual, para ser espiritual, tem que ser destituída de forma, de nome, de gosto, de qualquer coisa, você está dizendo que a realidade espiritual não existe. É isso que você está dizendo. Então, ela existe, tem forma, tem nome, tem gosto, só que para além do que você pode compreender. Cores que você não conhece, cores que você não pensa que existe, formas que você não sabe que existe, mas tem. Então o que nós temos aqui é uma misericórdia de levarmos o nosso entendimento para saber que é real. E aí, a não ser que Sri Ramakrishna seja um mentiroso, a não ser que Jesus seja um mentiroso, essas realidades existem concretamente. Ok? Existe um famoso, né, cientista brasileiro, né, que disse que Jesus Cristo era um demente porque falava com Deus. Você pode ir por esse caminho. É um caminho que está aberto para você. Né? É você se dedica à obra social, ao socialismo, ao capitalismo, ao anarcocapitalismo, a essas coisas. Né? Ou você pode buscar o que falta para mim ver Deus, é porque eu não tenho um coração que o ama profundamente. E trabalhar para isso. Aí existem caminhos, fórmulas. Sri Ramakrishna apresenta algumas delas. Né? Muito bem. Teremos corpos, mas não são limitados como os nossos aqui. De outra natureza. Muito bem. Questão. Nem todo não dualista é um teórico iludido que despreza a devoção. A questão que se defende nessa não dualidade aqui é que um nível de consciência para além de toda manifestação, toda distinção, inclusive do amado do amante, que dissipam a realização e a união completa e perfeita no absoluto. Nesse sentido, o Advaita não seria claramente superior ao alcance do Dvaita? Até então, pensavam que seriam duas vias adequadas a dois temperamentos distintos, e desse modo com alcances distintos. Ou seja, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, não é que o Advaita Vedanta seja fruto de pessoas puramente intelectuais e que estão apenas e tão somente concebendo ideias. Não. Pode ser de pessoas verdadeiramente espirituais, como que ele fala aqui. A questão que se defende. Defende aqui é intelectualidade. É teologia. Ideias. Se defende ideias, se defende conceitos. Aqui não saiu, não foi no campo da experiência. Não é que ele tenha visto. É que ele diz, eu raciocinei, porque toda ideia é essa. Eu estou afirmando Mahavakyas, grandes afirmações, grandes sentenças. E por causa disso, eu trabalhei a minha mente se purificou. Simplesmente por dizer, eu sou aquilo, de tanto dizer isso, eu acredito nisso, e eu viro aquilo. Então aqui vamos deixar claro, é teórico sim. Teórico sim. Teórico. Porque a realidade é de multiplicidade, de diversidade, de dualidade. A realidade. Mas você quer ir além dessa realidade e dizer, não existe nada disso, tudo isso é uma ilusão maia que iludiu quem? Atman. Não, iludiu a Jiva. Ah, tá, mas o que é a Jiva? A Jiva já é em si uma ilusão. Okay? Esse composto, corpo, mente, personalidade já é uma ilusão. Quem criou isso? Tem Lila? Não tem Lila no Advaita. O gosto de Deus... Não tem isso. Tem Maya. Tem Brahma, Maya e Atman. Ok. Veja aqui que aqui já não é de jeito nenhum né?
Aqui já são vários. Ah, mas é isso. Isso é teórico. 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 É Jhana. É só da mente isso. Isso é mente. Não é percepção, é alcance da purificação da mente. Só que uma mente impura pode se purificar por si mesmo. Você pode se puxar da areia movediça se puxando pelos próprios cabelos, querido. É possível isso? O que disse Sri Ramakrishna Paramahansa? Não é possível você alcançar discernimento puro sem amor por Deus. Não é possível você ter ação desinteressada sem amor por Deus. Não é possível você ter verdadeira concentração sem amor por Deus. Então, todos esses processos, a gente está no Narada Bhakti Sutra. Os 3 processos anteriores, eles se tornam mais altos, elevados, na medida que você avança no sentido de devoção, porque torna o seu discernimento, a sua ação desinteressada e a sua concentração verdadeiramente purificados. Então aqui é uma questão de experiência. De experiência. Na medida que você cresce em amor, você cresce em discernimento, você cresce em altruísmo, você cresce em capacidade de concentração. Ao contrário disso, você se engana. Ok? Aí, muito bem, ele segue. A ideia é, defende-se, ou seja, o conceito, que um nível de consciência para além de toda manifestação. Para além de toda manifestação. Veja, é além de toda manifestação. Como você alcançou o que está além de toda manifestação? Na manifestação. Sua mente é manifestação. Você é manifestação. Você alcançou o que está além de toda imaginação só porque você pensou, cara. Só porque você leu, você alcançou o que está além de toda manifestação. Como isso é possível? Como isso é lógico? Isso é estúpido. Não, você não alcançou nada além da manifestação. Você está falando, você está elaborando, você está elucubrando em plena manifestação, em ignorância e orgulho. Não tem nada além da manifestação aqui. É só manifestação. Toda a distinção, inclusive do amado e do amante, se dissipam. Ou seja, o nada. Toda a manifestação, como é que é? Sendo exato. Toda a distinção, inclusive do amado e do amante. Ou seja, não tem mais amado, não tem mais amante. Tem o quê? Nada. A doutrina do nada. E aí isso é real. O nada é real. Veja, mesmo no espaço entre uma encarnação e outra, se você imaginar que tudo é transitório, não é tudo transitório, você vai... Não tem um átimo de segundo que tem que algo resistir. Porque se não há um átimo entre um e outro, então é um contínuo existente. Não há como sustentar essa imbecilidade. Não há como. Isso é puramente teórico, nascido de conceito materialista para matar a dependência de Deus. Sendo claro, sendo limpo. E é por isso que esta bobagem floresce. Floresce porque acolhido é por mentalidades materialistas que querem um discurso antigo, venerável, para poder dizer que você mesmo é o Supremo. Você não é. Muito bem. Se dissipam. E realiza-se a união completa e perfeita absoluta. União é 2, ao menos. Não existe união de dissipação de 2, que não existe nada. Não há união em nada. União é junção. É bobagem isso. Isso é uma tentativa, assim, condescendente de manter certos apegos à linguagem religiosa. Ou você prega o nada e faça isso com todas as consequências de pregar o nada, inclusive a estultice de fazer isso, sendo você manifestação, pregue a não manifestação como realidade suprema de toda a manifestação. É idiota, mas pregue, mas não diga que isso é união. Não é. Não é união. Muito bem. Nesse sentido, o Advaita não seria claramente superior ao alcance do Dvaita? Não, nesse sentido, o Advaita seria uma grande bobagem. Há um sentido que o Advaita pode ser muito venerável e verdadeiro e pleno de defesa. Advaita significa o Supremo Senhor é a fonte de tudo. Não existe nada além dele. Ele é a suprema fonte de todas as coisas. As suas Shaktis inconcebíveis geram tudo. Então, tudo está no um. É não dual em relação a isso. Não existe nada oposto a Deus, independente de Deus, que não seja totalmente independente dele. Isso é o verdadeiro Advaita, no sentido da palavra. Não 2. De fato, tudo advém de Deus. Mas em Deus, no Supremo, tem
todas as coisas reais, porque nada pode ser irreal se existe nele. Aí sim, mas não é isso que prega a doutrina filosofia dessa pregação. Essa pregação é a negação da existência de qualquer coisa que não seja o Supremo. Então todos nós não existimos verdadeiramente. Tudo isso aqui é uma ilusão. Ilusão de quem? Aí voltamos, ficamos nesse ciclo de ideias que é não do inconcebível, mas do estúpido. Isso aqui é uma defesa de um caminho. Há outras pessoas que vão dizer assim, não, tá bom, beleza. Mas, sendo claro, analise isso que eu estou dizendo, reflita e pense se faz sentido. De repente, eu posso estar falando de bobagem. Aí, se você quiser apresentar os argumentos que destruam, desconstruam isso que eu estou dizendo aqui, será muito bem-vindo, até porque eu posso me iluminar e, de repente, perceber que eu sou aquilo também. Quem sabe, não é verdade? Pode ser. Não é que eu não tenha lido, né? Eu tenho bastante livros de filosofia da verdade. Defesas consolidadas, né? De várias escolas e tudo mais, né? Mas elas não sustentam, não conseguem responder a essas questões básicas que eu, simples tolo, estou falando aqui, com base no ensinamento de Sri Ramakrishna também, não é verdade? Muito bem. Sri Ramakrishna, do Bhagavad Gita, Chaitanya Mahaprabhu, enfim, né? Jesus, né? Muito bem. Aí esse amigo diz, até então, pensava que seriam duas vias adequadas a dois temperamentos distintos, e desse modo com alcance distinto. Não, você não pensava isso. Você pensa que o Advaita é superior. E você pensa, enquanto eu sou bobinho, enquanto eu sou imaturo, enquanto eu sou apegadinho, então eu acredito em Deus, depois eu vejo que não tem nada. É isso. Você acredita que o Advaita é superior. Não é dois temperamentos. Um temperamento é o temperamento da tolice. E outro é o temperamento da luz. Que você entendeu. Não. Sri Ramakrishna diz, você pode adorar a Deus. Você pode adorar a Deus o concebendo como o absoluto, além de toda forma e todo nome, ou como uma pessoa amada. É mais fácil você fazer concebendo a pessoa amada. Se o Senhor dos devotos quiser te dar o conhecimento absoluto, se ele quiser, durante um tempo, você pode ter essa visão. É muito claro. Ele nunca disse, aquele que não ama a Deus e aquele que o ama alcançarão o mesmo. Nunca disse. Nunca disse. É sempre devoção a Deus. Por um aspecto ou por outro, por mil formas, por mil nomes. Mas é sempre busca por Deus. Nunca é nada separado disso. Nunca é nada alheio disso. Né? Então não são dois temperamentos. Não, temperamento nós temos muitos. Um é mais esquentadinho, outro é mais calmo, um é mais fleumático, um é mais pensativo. Tudo isso é pensamento. Mas no que diz respeito ao caminho para Deus, é busca por ele. Se você acha que não existe nada para você buscar, porque você já é ele, não tem busca nenhuma, você não é um devoto e não vai alcançar nada. Né? Muito bem. O mesmo amigo diz, veja, assim como eu posso realizar essa percepção do eu supremo e assim se desvencilhar de minha personalidade, o Marcelo também pode. Nisso teríamos dois que se desfazem na unidade universal do eu supremo, Atman. Não seria isso uma forma de não dualismo? Pois se eles puderam se unir para além de suas individualidades, é porque já havia algo neles que sempre foi universal. O que esse amigo está dizendo? Eu disse para ele, né? Como que você percebe que você é uma alma eterna? E que você não é fulano? Eu dizia. Você pensa, fulano é o nome que seus pais, Ciclano e Beltrana, deram. Você nasceu num determinado país, numa determinada época, numa determinada cultura, fala um determinado idioma. Mas tudo isso é transitório, porque você poderia ter sido adotado, por exemplo, né? Ter recebido um outro nome, ter sido criado num outro país, recebido uma outra cultura, ter tido outros amigos, outros referenciais, outra religião. Tudo isso é muito acidental. O seu próprio corpo, que você recebeu biologicamente dos seus pais, ele muda constantemente. E você sabe que ele não é, né, eterno. Mas você percebe, intui que você tem um senso de eternidade. Que você vê a morte como algo que não pertence a você. Você percebe que você é um eu. Este eu não é, então, base biológica, não é base da cultura, não é base da mente. Ele vem da onde? Se seu corpo vem dos seus pais, esse eu vem de algum outro lugar. Então ele vem do Supremo. E como você é um eu, é uma personalidade que diz eu, que não está ligado ao corpo do fulano que você veste agora, mas esse eu, então, vem de um eu supremo. Um eu supremo, não de um vazio supremo, não de um vento supremo, de um eu. Então, a sua fonte é o eu, você é um eu dentro do eu. Muito bem. Aí esse amigo diz, mas veja,
eu percebi que eu não sou fulano, então eu me dissipei de minha personalidade e me juntei ao Supremo. Então eu deixei de ser para estar no Supremo. Você deixou de ser o transitório, fulaninho, porque você descobriu ser o eu eterno. Você não se dissipou de coisíssima nenhuma do que é eterno, você se dissipou do transitório. Isso aqui no campo da ideia, ok? Da intelectualização. Você não se dissipou também no campo do transitório, não. Você continua no transitório, você está crescendo em descobrir. Não é que você realizou, né? E realizou, não. Eu realizei uma prova, eu fiz uma prova. Você não fez nada. Você conhece Deus. Você pode conhecer a si mesmo. Mas para isso você precisa alcançar o objeto do conhecimento. Mesmo que seja conhecer a si mesmo, aqui é um processo de dualidade. Então, se você percebeu que fulaninho da Silva Sauro que você veste é apenas uma veste transitória, aí você fala, então eu sou outra coisa. E essa outra coisa advém não dos meus pais biológicos, Ciclano e Beltrana da Silva, mas vem do Supremo Ser. Então eu vou conhecer o Supremo porque eu quero. E aí você o conhece. Quando você o conhece, se dissipa no quê? O que se dissipou? O que se dissipou? Onde está a dissipação no conhecimento? Onde está a dissipação no conhecimento? Não, você conheceu. Dois. Aí você percebeu, eu sou parte dele, eu venho dele. Isso não significa dissipação. Significa união. Rendição. Dependência. Eterna amizade. Comunhão. Nunca dissipação. Então o outro, Beltrano, que também descobriu que sua veste beltrânica é apenas transitória, deixou morrer o Beltrano. Continua sendo eu, só que um eu diferente de você. Somos dois eus, iguais em substância, diferentes em forma e personalidade, unidos à nossa base, o Supremo Senhor. Então vamos conhecer o Senhor, cada um individualmente em relação a ele, diferente dele e parte dele, e diferente em relação a um de nós, não sendo parte um do outro, mas sendo da mesma substância. Então temos aqui uma pluralidade, uma diversidade e uma unidade. Nada tem de dissipação aqui. Onde está a lógica da dissipação? Não existe. Não existe. Então a ideia da gota que cai no oceano, e o oceano é um conjunto de gotas, essa é a imagem. Deus não é um conjunto de Atmans. Não é que cada um de nós somos parte. Eu sou a orelha de Deus, você é o nariz de Deus, o outro. Não é isso. Não é isso. Como se gerados fôssemos. Mas Deus está completo. E nós também completos em nossa essência atômica, parte do Senhor. Então aqui é um entendimento da nossa própria natureza. Não é que sejamos isso. Deus está incompleto. Ou ele está vivendo várias vidas e tudo mais, e ele não tem personalidade, ele é um conjunto. Não é isso. Não é isso. Ok? Então, não leva a lógica essa ideia. Essa ideia não é lógica. Ela é uma imaginação. Ela é um idealismo materialista. Ok? Muito bem. Por fim, não sei, talvez dê até mais, mas porque aqui eu vou mais manter isso aqui numa mesma temática. Essas questões são importantíssimas, são as mais importantes questões para se desenvolver aqui num canal como esse que eu faço. Esse é um assunto fundamental, né? E assim, eu falo aqui com uma certa exasperação, mas não tem nada contra aqui os amigos, são meus amigos. São muito queridos e o que eles trazem aqui são questões importantíssimas para poder justamente desenvolver esse assunto. Mas a exasperação é contra a petulância de dizer que essas ideias absurdas são mais lógicas, né? Essa inversão, né? Muito bem. Vou terminar então com uma questão aqui que eu acho que fecha bem. Uma amiga me mandou a seguinte questão. Acho que esse tema, esse que estava conversando aqui, que isso faz parte de uma transmissão, não é? Acho que esse tema é bem difícil. O tema da dualidade, não dualidade, nossa eterna natureza, a natureza transitória, né?
Mas, pelo que me parece, o que Sri Ramakrishna ensina sobre o eu se aproxima muito mais do cristianismo do que do Advaita ensina. Porque no cristianismo, essa total dissolução do eu não existe. É isso mesmo? Veja bem. Cristianismo é um pouco complicado dizer. Existem cristianismos, existem doutrinas diferentes. Por exemplo, os cristãos orientais, ortodoxos gregos, defendem a perspectiva da teoses. O que é a teose? A teose é a deificação. Deificação é que nós nos tornamos divinos. Nisso nos tornamos completamente unidos a Deus. Mas aqui também se fala de uma união, ok? Não de dissipação. Porque união é sempre dois ou mais de dois, né? Não é desaparecimento dos dois. Isso aí seria destruição, né? Então não tem nada a ver com união, não. União é quando dois se juntam, dois ou mais se juntam. Aí tem uma união. União de forças. Duas forças se uniram, não é? Não é que nenhuma força se uniu com nenhuma outra e se deu união. Não tem lógica, né? Muito comum, né? Inclusive, hoje em dia, temos um certo questionamento do significado das palavras. Claro que as palavras às vezes transformam seu significado, mas aqui, quando a gente perde o sentido da palavra, é porque há um erro. Então, união é isso. Então, no cristianismo oriental, por exemplo, se fala em teoses. Nós nos tornamos divinos. Com base naquelas palavras do Senhor Jesus que diz: vocês querem me apedrejar porque digo que sou filho de Deus? Mas as escrituras de vocês dizem: sois deuses. Nisso o Senhor Jesus estava dizendo, está na base da própria crença das Escrituras que nós somos de natureza divina. Claro, como pode ser algo não divino se tudo advém de Deus? Não é verdade? Então, sim, cristianismo tem ideias um pouco variadas, porque há escolas do cristianismo, por exemplo, que vão defender aqui, né, um nível de distanciamento maior. Teoses, assim como afirma o cristianismo ortodoxo grego, é um pouco usado para algumas filosofias do cristianismo. Então vamos falar assim, dos ensinamentos de Jesus. O que ele está falando? Existe o Deus Pai, existe a criação, existe os seus filhos, as almas. É disso que ele está falando, ok? No ensinamento de Jesus, não dá para tirar exatamente certas coisas que se tira, por exemplo, das perspectivas védicas, como, por exemplo, a alma dos animais e coisas do tipo, né? O das energias, né? Shakti, tudo isso a gente pode até tentar ler, mas não está tão claro. O que está claro em Jesus é que existe Deus e as almas eternas dos homens. E nisso está dizendo que esse mundo é uma sombra do mundo real, na qual nós temos comunhão com Deus. Então, sim, nesse sentido, o ensinamento de Sri Ramakrishna e do Senhor Jesus, contido nos evangelhos, são muito parecidos. Porque o Senhor Jesus está falando que nós podemos conhecer Deus. Deus conversou com ele e o mandou. Não é que ele falou por conta própria. Ele recebeu de Deus uma missão e um ensinamento. Tudo que ele fala pelo Pai. Sri Ramakrishna dizia exatamente a mesma coisa. Então isso não é metafórico, isso não é alegórico, não é? Ele não está falando aqui, o bem me falou, as boas intenções me falaram, né? A preservação da espécie me disse. Não, disse a pessoa do Pai, do amado Abá, do Paizinho, me deu essa ordem. E eu estou falando, Pai, estou entregando para você aqueles que você me deu, guarda eles. Sri Ramakrishna dizia, mãe, quando que você vai mandar os devotos? Mãe, é isso que você quer? É assim. Então, Sri Ramakrishna e o Senhor Jesus falavam de Deus pessoal. Falavam de relação com Deus, falavam de muitas moradas, falavam de relacionamento que cada um de nós deve buscar e que esse é o objetivo da existência. Então o ensinamento dos dois é a dissipação, a moda Advaita, budismo e coisas do tipo. Não está nem presente, obviamente, de modo algum, nenhum desses ensinamentos. Né? Sri Krishna diz, os tolos acreditam que a minha natureza suprema é amorfa e que apenas me manifesto transitoriamente na figura do Avatara. Eles são os tolos. Sri Ramakrishna disse, certa vez, um pregador do Brahma Samaj, instituição que ele gostava dos seus líderes, as visitava, os Brahmos os visitavam, existia uma relação de grande amizade. Mas Sri Ramakrishna disse, certa vez ouvi um palestrante do Brahma Samaj dizendo que Deus, o Supremo Senhor, é destituído de qualidades. Ele é nirguna, ele não tem qualidade, não tem gosto. E nós devemos, então, transformar pela nossa imaginação ele através do nosso afeto. Disse Sri Ramakrishna, é um discurso absurdo.
É um discurso de Estacour com a sua linguagem. É como aquela pessoa que, ao descrever uma fazenda, você percebe no falar dela que ela nunca pisou em uma. Então está completamente desconstruído a possibilidade de que em Jesus e Ramakrishna você tenha a pregação de uma dissipação e fim das individualidades. Não. É relacionamento eterno e amoroso com o Supremo Ser. Esse é o objetivo de nossas almas. O nascimento humano, aí palavras de Sri Ramakrishna. Jesus não fala de nascimento humano, mas está subentendido, né? Que ele fala dos lírios, fala dos pássaros, fala vocês são superiores. Então vocês podem, né, viver uma comunhão com Deus. Os animais e os lírios vivem naturalmente. Eles estão aí, tranquilos. Deus cuida deles. Não vai cuidar de vocês? Então, em Ramakrishna, isso está muito evidente. Nasceu em vão aquele que, tendo obtido raro nascimento humano, tão difícil de obter, não busca conhecer Deus nessa mesma vida. Não busca conhecer Deus, não é? Quer dizer que você vai conhecer nessa vida. Mas se você buscou, na próxima você vem com crédito, ok? Você está mais próximo. Você não perde nada em relação a isso. Então é isso, definitivamente não tem nada a ver com Advaita. Ah, mas por que a Ordem Missão Ramakrishna ensina Advaita Vedanta sistematicamente? Ah, porque eles querem. Eles acham que isso é melhor para o mundo, acham que isso é mais palatável para as pessoas aceitarem. Swami Vivekananda, Swamiji, maravilhoso, discípulo de Sri Ramakrishna, compreendia que para fazer o bem ao mundo ele deveria entregar uma semente que as pessoas pudessem consumir. Mas o ensinamento de Sri Ramakrishna que nós temos, direto. Por que vamos evitá-lo? Né? Diz outra coisa. E o ensinamento do Senhor Jesus também. Tem as teologias do cristianismo que dizem várias e várias coisas que não tem direta relação com o que Jesus disse. O que eles falaram é que devemos amar a Deus. É isso, meus amigos. Essas questões foram todas de um mesmo tema, mais especial aqui nesse canal. Voltamos no próximo vídeo com novas questões. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.